curtiu ainda o vídeo aqui, clique em curtir, clique aí no joinha, no gostei, para ajudar esse vídeo a ter mais relevância, isso é importante. Peço que você compartilhe ele para mais pessoas virem. Só aproveitar que a nossa live é um pouco mais longa e agora falando do auxílio emergencial, peço para vocês sentarem o dedo aí, compartilhar essa live, explodir ela para o Brasil inteiro, porque agora é bem relevante o que eu vou falar aqui. Bom, vamos falar de dinheiro, dinheiro na mão, dinheiro para enfrentar tempestade. De quanto é que vai ser o novo auxílio emergencial? Valteno de Oliveira conta. Está acertado com os líderes do governo na Câmara aprovar o texto como chegou para não voltar ao Senado, ganhar tempo e manter os 44 bilhões para o novo auxílio. A previsão é votar a PEC na quarta-feira. Depois, o Planalto edita medida provisória com o valor e o número de parcelas. As negociações seguem, mas tudo caminha para que a equipe econômica bata o martelo em valores diferentes, de acordo com a situação de cada pessoa que terá acesso ao benefício. Mulheres, chefes de família devem receber uma ajuda mensal acima de R$ 300. Para quem perdeu o emprego, mas vive sozinho, por exemplo, o pagamento seria menor, em torno de R$ 180. Além da MP, com o valor do auxílio, o governo já sinalizou que deve adiar por 4 meses o recolhimento do FGTS pelas empresas. Dá uma folga sim, mas eu acho que o ponto seria o imposto, né? O Simples Nacional que a gente é enquadrado. Acho que a ajuda maior seria ali. Para manter empregos, o Ministério da Economia pretende voltar a propor a diminuição da jornada de trabalho combinada com a redução de salário. No momento, não tem outra opção, então tem que ser essa. Falaremos também da votação da PEC do auxílio emergencial, que embora tenha ficado para quarta-feira da semana que vem, já tem aí alguns dias tomado grande parte da discussão do Congresso. E exatamente sobre isso eu gostaria de fazer uma primeira pergunta à ministra. Em primeiro lugar, ministra, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. É sempre uma satisfação poder conversar com você. E o governo sinaliza, por enquanto, estender o benefício para 4 parcelas de R$ 250 cada. Parece muito pouco, mas eu queria que a senhora me dissesse se isso é uma crise como essa, depois de um ano onde o PIB bateu uma queda recorde, desde o Plano Real de Desemprego a galope, e de meses muito duros que parecem estar vindo pela frente, esse valor serve para aliviar ao menos um pouco a situação? Dá para dizer que existe alguma suficiência aí? Bom, boa tarde, boa noite, Thaís, Léo, super obrigado pelo convite, é uma oportunidade de estar aqui com vocês, parabéns pelo programa novo, super importante. Eu acho que algumas coisas, bem importante antes de responder, pontuar um pouco, porque a gente fica, né, pegando até pelo que você falou, a PEC, a proposta a PEC do auxílio emergencial. Na verdade, eu acho que a gente tinha que começar a explicar que não é verdade. Né? Essa não é a PEC do auxílio emergencial. Eles estão usando o auxílio emergencial para aprovar outras coisas. Quer dizer, o auxílio, isso é quase um cavalo de Troia, né? É um golpe dentro do golpe. Essa PEC ela faz quase tudo, e aí tem um pedacinho dela muito pequenininho, absolutamente insuficiente, que trata do auxílio emergencial. Mas ela, na verdade, interfere na vida da população brasileira de hoje, provavelmente pelos próximos 7, 8, 10 anos, né, a depender do que estiver acontecendo. Então, o governo, na verdade, está usando esta situação trágica, né, onde a população está sem renda desde dezembro, né, e já tinha tido um corte de renda importante quando o auxílio emergencial caiu de 600 para 300. Né? Ele já podia ter tomado essas medidas, Thaís, Léo, vocês sabem disso. Lá em dezembro era o que todo mundo esperava. Por que o governo, do famoso teto, para pagar o auxílio emergencial? Então, eu acho que isso talvez seja a coisa mais importante de esclarecer a população. O que está sendo votado pelo Congresso não é a emergência de renda para a população. O que eles estão aprovando é outra coisa, e o auxílio emergencial é uma cortina de fumaça para esconder todo esse processo nebuloso, né, de destruição do Estado brasileiro. A segunda questão é, vamos olhar como está o Brasil hoje.
Nós estamos há exatos 1 ano de quando começou a ser discutido o outro auxílio emergencial, né? Que foi exatamente nesse período, a gente dizendo que tem que ser um salário mínimo, o governo dizendo que não ia dar nada, depois disse que ia dar 200, e acabamos aprovando 600. Como estávamos em março do ano passado? Numa situação muito melhor que hoje, né? O desemprego estava, a gente tinha 12 milhões de pessoas desempregadas, hoje nós temos 14 milhões de desempregados. Além disso, hoje, no Brasil, nós temos 24 milhões de brasileiros que não estão desempregados formalmente, mas que não têm emprego, também não têm renda. Então, isso dá quase 40 milhões de brasileiros adultos sem renda, fora seus familiares, crianças, jovens, né? Então, a situação hoje, do ponto de vista do desemprego, é muito pior do que 1 ano atrás. A situação da crise sanitária também é pior, né? Hoje nós temos um pico, talvez o pior momento da nossa história. Então, mais do que nunca, o auxílio emergencial, num valor que garantisse que as famílias pudessem ficar em casa, seria necessário, né? Para que serve o auxílio emergencial? Não só para alimentar a população brasileira, mas para garantir que eles façam isolamento. É para isso que o auxílio emergencial foi criado, para garantir que as pessoas fiquem em casa e nos ajudem a tentar reduzir o tamanho da tragédia. Então, o que é a emergência hoje? É aprovar gatilho de despesa? É aprovar novas regras fiscais para os próximos 10 anos? Não. A emergência seria garantir que a população se alimentasse e ficasse em casa, vacina, né? Salvar as microempresas que estão quebrando, né? Garantir leitos. Nada disso a PEC que está sendo votada no Congresso garante, e garante um valor pequeno. Então, esses R$250 em média, né, era 600 em abril do ano passado. Por que agora é menor? Se agora a situação está pior, se agora tem mais desempregados, e se agora o valor das coisas aumentou, né? O valor do arroz aumentou, do feijão aumentou, do óleo aumentou, do tomate aumentou. Então, o que justificaria ser menos? Então, é uma aberração o que está sendo discutido no Senado. Eu acho que a população, inclusive os empresários, tinham que exigir, né, de um lado vacina e de outro lado auxílio emergencial, que, né, você comentou a queda de mais de 4% do PIB, essa queda só não foi o dobro por conta do auxílio emergencial. A gente sabe disso. Então, nada justifica o que está acontecendo. E a pandemia, ministra, os números da pandemia avançam de forma dramática. O Conselho Nacional dos Secretários de Saúde acaba de divulgar o balanço das últimas 24 horas. Foram 1.800 mortes nas últimas 24 horas, mais de 75 mil casos registrados só entre ontem e hoje. Total de mortes já passa de 262 mil e nós não sabemos até este momento qual é o teto. A senhora falou sobre a PEC emergencial, ministra, e eu acompanhei muito de perto essa votação no Senado e percebi uma diferença muito gritante na comparação com a análise do Congresso Nacional no ano passado, daquele primeiro auxílio emergencial. Porque vale destacar, ministra, que a ideia do governo Bolsonaro no ano passado não era pagar R$600. Essa foi uma conquista do Congresso Nacional. Desta vez, ficou muito nítido, assistindo à sessão ou às sessões do Congresso, no Senado Federal, que a preocupação principal de ampla maioria do Senado era justamente com essas medidas de ajuste fiscal. Eram com essas medidas os chamados gatilhos, os cortes, até a tentativa de desvincular recursos de saúde e educação. Foi uma PEC escrita pelo ministro, pelo senador Márcio Vittar, o relator dessa PEC, mas poderia ter sido escrita quase na sua totalidade pelo ministro Paulo Guedes da Economia.